Bom, agora a gente vai começar o exercício 8. No exercício 8 ele fala o seguinte pra gente. Uma chaleira contém 1 litro de água em ebulição, ou seja, 1 litro de água a 100 graus Celsius. Despeje-se toda a água numa piscina, que está a uma temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Ele quer saber de quanto variou a entropia da água, da chaleira, e de quanto variou a entropia do universo. Bom, qual é a discussão aqui? O primeiro passo para a gente começar a entender esse problema é pensar que a piscina é um reservatório térmico. O que é um reservatório térmico? Um reservatório térmico, quando você tem um sistema em contato com um reservatório térmico, esse sistema troca calor com o reservatório térmico, consequentemente o sistema vai variar sua temperatura, porque ele está trocando calor, porém o reservatório térmico, como ele tem dimensões muito maiores que o sistema, ele consegue trocar calor com o sistema, seja cedendo ou seja recebendo calor, sem variar a sua temperatura. Então essa é a principal propriedade que o reservatório térmico tem. Ele consegue trocar calor com o sistema sem variar a sua temperatura, porque as dimensões dele são muito maiores que as dimensões do sistema, ou seja, a capacidade térmica do reservatório é como se ela fosse infinita, vamos dizer assim. Tá? Então, bom, então a piscina aqui, pensa 1 litro de água em comparação com uma piscina, a gente pode pensar que a piscina se comporta como um reservatório térmico. Tudo bem? Então, o item A, ele quer saber de quanto variou a entropia da chaleira, da água da chaleira. Então a gente só precisa ver o que aconteceu com a água da chaleira. Inicialmente ela estava a 100 graus Celsius. E aí, quando ela entra em contato com a água da piscina, ela cai para 20 graus Celsius. Ou seja, ela teve uma redução de 80 graus Celsius. E como ela está em contato? Então vamos fazer essa conta. Né? A gente sabe que a variação infinitesimal de entropia é dQ sobre T. Tá? Só que no caso, o dQ vai ser o calor sensível. Então vai ser a massa de água vezes o calor específico da água vezes o dT, que é a variação de temperatura infinitesimal. E aí, para calcular a variação de entropia da água da chaleira, a gente precisa integrar essa relação. Como M e C são constantes, só o dT sobre T fica dT integral, entre a temperatura inicial e a temperatura final. A gente obtém que a variação de entropia da água é mc/ln da temperatura final sobre a temperatura inicial. Bom, a temperatura final é 20 graus Celsius, que dá 293 Kelvin. A inicial é 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição, passando para Kelvin 373. 1 litro de água tem 1 quilograma de água, que dá 1000 gramas de água. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, que é a mesma coisa que 1 caloria por grama Kelvin, né? E aí, fazendo essas contas, a gente obtém que a variação de entropia da água é negativa e igual a menos 241,4 caloria por Kelvin. Aí você pode pensar, nossa, mas como que a variação de entropia da água, variação de entropia está dando negativa, né? Isso não faz sentido. A gente sabe que a variação de entropia tem que ser sempre um número maior ou igual a zero. A entropia não pode diminuir. Gente, cuidado que isso é uma falácia, tá? Isso é um erro comum que as pessoas cometem. Não é que a entropia de um sistema não pode diminuir. A entropia de um sistema isolado, de um sistema fechado, não pode diminuir. Nesse caso, a água que estava na chaleira não é um sistema fechado, porque ela está em contato com o reservatório térmico. Então a gente tem que considerar o sistema mais o reservatório. Isso vai ser o sistema total, que a gente vai chamar de universo. Tudo bem? Então a entropia do universo não pode diminuir, ou seja, a entropia do sistema, que no caso é a água que estava na chaleira, mais a água da piscina, essa entropia não pode diminuir. Tá? Então, calculamos o item A, calculamos a variação de entropia da água que estava na chaleira. Vamos agora calcular a variação de entropia da água que estava na piscina. Tudo bem? Bom, como que a gente faz isso? Primeira coisa, gente, como a temperatura do reservatório, ou seja, a temperatura da piscina é constante, a gente simplesmente pode calcular a variação da entropia da piscina como sendo o calor que ela recebeu ou que ela perdeu sobre a temperatura dela, que é constante, porque a gente teria dQ sobre T, integraria isso, o T sairia da integral e ficaria só a integral de dQ, que é o calor. Tudo bem? Então a gente tem essa relação aqui. Só que o calor mais a água da chaleira mais a piscina formam um sistema isolado. Então o calor da piscina mais o calor da água é igual a zero. Portanto, o calor da piscina é menos o calor da água. Isso significa que a água está perdendo calor e dando esse calor para a piscina. Tudo bem? O calor da água é o calor sensível, mc ΔT. Tudo bem? Reparem que aqui eu não tenho que integrar, então eu já ponho ΔT direto. Tudo bem? E aí a gente faz as continhas. Vai ficar
1000 gramas vezes 1 vezes a variação de temperatura da água. A variação de temperatura da água foi menos 80. Isso aqui vai dar o calor da água. Tudo bem? E o calor da piscina é menos o calor da água. Repara que vai ter o sinal de menos aqui, com esse sinal de menos aqui, vai dar um sinal de mais no final. E eu tenho que dividir pela temperatura de quem? Pela temperatura da piscina. Tudo bem? Então, 293. Beleza? Então, recapitulando. Como a piscina é um reservatório térmico e a temperatura dela é mantida constante, eu posso calcular a variação da entropia dela simplesmente fazendo o calor dela dividido pela temperatura. Tudo bem? O calor trocado por ela dividido pela temperatura. Só que o calor trocado pela piscina é menos o calor trocado pela água. E aí eu calculo o calor trocado pela água, com isso eu tenho o calor trocado pela piscina, faço as continhas aqui e obtenho essa relação. Tudo bem? E reparem que a variação de entropia da piscina é positiva e ela é em módulo maior do que a variação de entropia da água. Então, quando eu for calcular a variação de entropia do universo, eu vou ter que somar a do meu sistema, que é a água, com a do meu reservatório, que é a piscina. Quando eu faço isso, eu obtenho um número positivo. Eu esqueci de pôr o igual aqui, tá? Faltando um igual. Mas o que importa é que a variação de entropia do universo é positiva. E isso respeita as leis da termodinâmica. No caso, isso aqui seria um sistema, esse processo é um processo dito irreversível, porque a variação de entropia do universo é maior que zero. Tá? Ela pode ser nula. Se ela for nula, significa que o processo é reversível. Tudo bem? Então, muito cuidado com isso, porque às vezes a gente calcula a variação de entropia de alguma coisa e dá negativo e a gente acha que é um absurdo isso acontecer. Não é. Os subsistemas individuais podem diminuir sua entropia. O que importa mesmo é que a entropia total do sistema, mais reservatório, ou seja, a entropia do universo, tem que crescer. Isso é o fundamental. Tudo bem? Então, essa é uma questão legal para ilustrar essa propriedade.